amigos. Olá, prezado ouvinte. Mais uma vez nos encontramos aqui nesta linda tarde de sábado, onde saudamos a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oxalá que possamos encontrar você e sua família gozando de saúde, de paz e prosperidade. Depois de ter gravado alguns vídeos sobre a Palavra de Deus, nós temos um imenso prazer de estar aqui novamente para trazer realmente uma mensagem que faz parte realmente das nossas vidas. A mensagem que nós queremos transmitir a vocês outros hoje, nessa tarde, é algo muito interessante. E você não pode ficar fora desta mensagem, porque você faz parte dela também. Alguns estudiosos, no mundo em que nós estamos vivendo, ao falar a respeito desse assunto, eles falam desse assunto baseado numa linha de pensamento evolucionista. Por outro lado, existe um grupo de pessoas que, ao falar desse assunto, falam baseado a respeito da teoria chamada criacionista. Então, de que nós queremos falar nesta tarde? A respeito da criação. Quando falamos a respeito deste assunto, existem duas teorias que batem uma de frente com a outra. Uma chamada a teoria da criação e a teoria da evolução. A evolução, ela, ao falar a respeito da origem das coisas, é totalmente diferente como a Bíblia fala para nós que somos criacionistas. Quer dizer, nós acreditamos que as coisas veio à existência através de um Criador. Já os evolucionistas, eles, ao falarem a respeito da origem das coisas, eles então ensinam que houve realmente uma imensa nuvem de gás e que foi se aquecendo até ela se explodir, e as coisas foram aparecendo gradativamente ao longo de eras, ao longo de milhões de anos, digamos assim. Outros falam a respeito de milhares de anos. Será que foi assim a origem das coisas, meu querido amigo? E segundo os evolucionistas, dizem que as coisas foram se aperfeiçoando com o passar das eras. Como, por exemplo, a criação do homem. Os evolucionistas, eles ensinam que o homem foi originado do macaco. Será isso verdade, amigo? Eu prefiro ficar com a teoria chamada criacionista, porque na verdade a teoria criacionista, ela veio à existência porque por trás dela existe um ser supremo chamado Criador de todas as coisas. E para nós realmente descobrirmos sobre a criação, nós precisamos de examinar este livro aqui, a Bíblia Sagrada, porque ela defende a origem das coisas através da criação, através de um Criador. E entre os 66 livros da Bíblia, existe um livro chamado Livro de Gênesis. O livro de Gênesis é o livro da genealogia. O livro da genealogia conta a história da criação. Assim como também
no Novo Testamento existe o livro de Mateus, o primeiro livro, que conta também a respeito da genealogia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois é, no livro de Gênesis, no capítulo 1 e no primeiro verso, as Escrituras dizem assim para nós nesta tarde. Ouçam com atenção. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, o livro da genealogia está dizendo para nós que no princípio criou Deus os céus e a terra. Eu não vou ler todos os versos aqui porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas antes disso, eu queria pedir para você que você se inscreva no nosso canal, que você compartilhe esta mensagem nas suas redes sociais para todos os seus contatos, para que as pessoas fiquem realmente conhecedor a respeito deste maravilhoso assunto. Que você assine o sininho em todas, para que você possa realmente estar recebendo as nossas mensagens aqui gravadas. Ok? Ficamos muito gratos pela sua atenção e pela sua participação do nosso canal. Desde já, que Deus possa abençoar você e a sua família. Muito bem, voltando ao livro da genealogia, a Bíblia nos fala que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a superfície do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e chamou Deus a luz de dia e as trevas de noite. E houve tarde e manhã, o primeiro dia. Então, a primeira coisa que a Bíblia fala que Deus criou no princípio das coisas foi a luz. Muito bem, esse foi o primeiro dia. A segunda coisa que a Bíblia fala que Deus criou foi quando ele diz assim: e haja firmamento no meio do espaço, e separação entre firmamento e firmamento, e separação entre as águas sobre o firmamento e águas debaixo do firmamento. E a Bíblia nos fala que Deus, Ele chamou então o firmamento de céus e o ajuntamento das águas de mares, e houve tarde e manhã, o segundo dia. Então o que Deus criou no segundo dia? Os céus. Dando continuidade no livro da genealogia, a Bíblia nos fala que Deus então, Ele falou o seguinte: haja porção seca. E a porção seca apareceu. E fez Deus a separação seca da separação líquida, que são as águas. E a Bíblia diz que a porção seca Deus chamou de terra, e as águas Deus chamou de mares. E houve tarde e manhã, o terceiro dia. Então, a porção seca significa a terra, o planeta Terra. Deus criou o planeta Terra no terceiro dia da criação. Dando continuidade à leitura do livro da genealogia, a Bíblia nos fala que Deus disse assim: haja relva sobre a face da terra. E assim a relva apareceu, e apareceu todas as espécies de plantas. E ele diz assim: segundo a sua espécie, produzam sementes segundo a sua espécie, árvores frutíferas segundo a sua espécie. E houve tarde e manhã, e ali nós podemos observar que Deus havia criado a vegetação.
No quarto dia, a Bíblia nos fala que Deus disse assim: haja luzeiros sobre o firmamento, chamado céus. E a Bíblia nos fala que Deus fez os 2 grandes luzeiros, um para iluminar o dia e outro para iluminar a noite. E Deus também fez as estrelas. E Ele fez as estrelas para servir de sinais, estações, dias e anos. E o luminar maior, chamado Sol, e o luminar menor, chamado Lua. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Deus criou essas coisas aí: Sol, Lua, estrelas. Dando continuidade, a Bíblia nos fala no livro de Gênesis, no capítulo 1, que Deus, Ele agora criou os animais, os peixes, animais marinhos, as aves que povoam o céu. E a Bíblia fala que Deus também criou no quinto dia os grandes animais marinhos, baleias, tubarões e etc. E ele diz assim: sede fecundos e enchei a terra. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Você que foi criado à imagem de Deus, você já estudou sobre a origem da sua criação? Você já estudou sobre a sua origem? Como você veio à existência? Existem milhões de pessoas que não faz questão de realmente pesquisar a respeito das suas origens. E por esse motivo, para que a gente não ficasse em plena ignorância, Deus inspirou os profetas para que pudessem realmente escrever este livro aqui, para que a gente pudesse saber realmente as nossas origens. Muito bem. A Bíblia nos fala que no quinto dia Deus criou também os animais selváticos, domésticos e os anfíbios. E Ele disse: sede fecundos e enchei a terra. Mas no sexto dia, Deus criou algo muito especial. E no sexto dia, Deus criou os seres humanos. Lá no capítulo 1, no versículo 26, a Bíblia diz que Deus, Ele falou assim: e façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, quando Deus diz assim, façamos, é porque na verdade ali estava tendo uma unidade de 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, agentes ativos na criação do homem. Não foi Deus Pai somente, mas sim o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É por isso que quando a gente lê no livro de João, capítulo 1, versículo 1 e o versículo 2, lá diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então a gente percebe o livro de João, no capítulo 1, do verso 1 a 3, a Bíblia descrevendo que esse Verbo é Jesus, e que sem Jesus nada do que existe teria vindo à existência. Então Jesus apresenta aí como Criador também, junto com o Pai. Muito bem, no versículo 27, a Bíblia nos fala que Deus, Ele diz assim: e criou, pois Deus, o homem, à sua imagem, e a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Sede fecundos e enchei a terra. Nós estamos então observando que do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 27, Deus criou o sol, o céu, a terra, a vegetação. Deus criou os astros, como o sol, lua e as estrelas. Deus criou os animais, as aves do céu e os animais marinhos, peixes e grandes animais marinhos. Isto já foi no quinto dia. E no sexto dia Deus criou a obra-prima da sua criação, obras que veio das mãos de Deus, das mãos do Criador. As outras coisas Deus foram falando e as coisas foram aparecendo. Mas nós, seres humanos, fomos criados pelas mãos do nosso Criador, do nosso
nosso Criador, do nosso Redentor, do nosso mantenedor, aquele que nos mantém vivo. Ele criou a gente com as mãos. Como foi que se deu isso? No capítulo 2, versículo 7, depois que Deus havia criado todas as coisas, e então a Bíblia diz assim, que Deus, ele fala bem assim, Deus ele relata assim, e formou o seu Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas, e o homem tornou-se alma vivente. Então nós vimos do pó, Deus nos criou, soprou em nossas narinas, e nós tornamos ser uma alma vivente. Então nós não temos uma alma, nós somos uma alma vivente que veio das mãos de Deus. Essa alma vivente é uma junção de barro com fôlego que dá o resultado de uma alma. Junção de fôlego com mais barro que dá o resultado de alma. Então nós somos uma alma vivente. Nós não temos uma alma, nós somos uma alma vivente, meu querido amigo, meu querido irmão, meu querido ouvinte. Muito bem, em 6 dias Deus criou todas essas coisas. E a Bíblia fala que tudo isso era muito bom. E houve tarde e manhã o dia seguinte. No capítulo 2, amigo, a Bíblia, ou seja, no capítulo 1, lá nos finais do capítulo 1, verso 30 a 31, a Bíblia nos fala que Deus criou a vegetação, Ele criou as plantas, as nozes, os legumes, os cereais, a fim de servir de alimentação para nós. Na verdade, Deus não criou os animais para o homem comer. Deus criou os animais para ser companheiro do homem. Mas o homem passou a comer dos animais por causa do pecado. Porque se não fosse o pecado, não existia alimentação carnívora. Sabe por quê? Porque teria que matar. E para matar, tinha que ter derramamento de sangue. E o derramamento de sangue só veio depois do pecado. Então, por causa do pecado, que o homem passou a comer dos animais. Mas a alimentação de Deus, dada aos nossos primeiros pais, desde a criação, foi de origem vegetal. Nós comemos animais, que a Bíblia permite a gente comer, os animais limpos, por causa do pecado, pela permissão de Deus, mas não era para o homem comer alimentação carnívora. Muito bem, no capítulo 2, amigos, no versículo, só voltando um pouquinho, mas essa alimentação que Deus ele realmente planejou para que os seres humanos se alimentassem dela, ela vai retornar na nova terra, porque lá não vai ter matanças de animais, então todo mundo vai ser herbívoros, todo mundo vai ser vegetarianos, porque não vai ter necessidade de matar animais mais, ok? Muito bem, não é desse assunto que nós queremos falar, é do assunto da criação. E no capítulo 2 do livro de Gênesis, a Bíblia nos fala que assim, pois, foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército. E havendo Deus descansado no 7º dia de toda a obra que como Criador fizera, Ele abençoou, santificou e descansou no 7º dia da criação. Então, quando você lê Gênesis capítulo 2, de 1 a 3, a Bíblia fala apenas o 7º dia, não diz o nome desse dia. E se você ler do livro de Gênesis capítulo 1, do verso 1 até o versículo 26 e o 27, a Bíblia só vem falando 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º dia, também não fala o nome desses dias, porque o nome desses dias foram o homem que colocou, entendeu? O homem que colocou depois de milhares de anos passado, ok? Mas o 7º dia, se você quiser saber que dia é esse, não é qualquer dia da semana, é o 7º dia da criação, ok? Então, se você ler o livro de Êxodo capítulo 20, versículo 8 a 11, você vai encontrar que o 7º dia é o sábado do Senhor nosso Deus, que nesse dia Deus descansou, abençoou e o santificou, ok? Então o sábado ele faz realmente uma lembrança
das nossas origens, ele faz uma lembrança da criação de Deus. Cada sábado, cada sétimo dia da semana, cada sábado é um aniversário da criação. Está entendendo, meu querido amigo, meu querido irmão? Falando a respeito desse assunto da criação, existe também um grupo de estudiosos da Bíblia que pega o relato da criação, o relato dos dias que Deus usou para poder criar as coisas, e eles aplicam esses dias como se fossem eras, entendeu? Por exemplo, tem um grupo de pessoas que pregam a respeito desse assunto e diz assim, que cada dia da criação foram dias de 7.000 anos. Então, nesse caso, se você multiplicar 7.000 anos vezes 6 dias, dá 42.000 anos. Então, no caso, existem grupos de religiosos que pregam que a criação que Deus usou lá no livro de Gênesis, no princípio, durou em torno de 42.000 anos para Deus realmente concluir essa criação. Com todo respeito aos meus queridos amigos, meus queridos irmãos que defendem essa teoria, mas essa teoria não tem base bíblica. Sabe por quê? Que você está limitando o poder de Deus. Outra coisa, essa teoria não tem base bíblica porque Deus foi falando e as coisas foram aparecendo imediatamente. Não tem base bíblica, sabe por quê? Porque um dia de 7.000 anos representa uma noite de 3.500 anos. Então, uma noite de 3.500 anos, e com um dia, na verdade, um dia completo de 24, certo? Então, nesse caso, uma noite seria de 3.500 anos e o dia seria de 3.500 anos. Então, eu pergunto, como como ia sobreviver as plantas, os vegetais, as aves, os animais, os peixes, numa noite de 3.500 anos na escuridão? Isso não tem lógica, queridos amigos, queridos irmãos. O relato da criação não se refere à interpretação profética, porque o livro de Gênesis é um livro histórico. Tá entendendo? Então, no livro histórico, assim como se fala, é assim como se lê. Ok? Deixa eu falar uma coisa. A única parte da Bíblia que a Bíblia faz menção sobre a questão de 1.000 anos, comparado como se fosse um dia, e um dia como se fosse 1.000 anos, é lá no livro de 2 Pedro, capítulo 3, e o versículo 8, onde Pedro fala bem assim: amados, não ignoreis disso, porque para o Senhor um dia é como se fosse 1.000 anos, e 1.000 anos é como se fosse um dia. E o outro relato está no livro de Salmos, no capítulo 90 e o versículo 4, onde a Bíblia diz assim, diz assim: pois 1.000 anos aos teus olhos são como um dia de ontem que se passou. Sabe? Esses dois textos estão mostrando para nós que Deus não se limita no tempo. Para nós, o tempo é limitado, mas para Deus, o tempo não tem limite. Deus ele trabalha com horas, com dias, com meses, com anos, com minutos, com milésimos. Mas Deus não se limita no tempo. Deus está além do tempo. Deus está acima do tempo. Ok? Para Deus, um dia, entendeu? E 1.000 anos é como se fosse a mesma coisa. Mas esse texto de Gênesis não tem princípio de interpretação profética, e sim é um princípio de interpretação histórica. Tá ok? Então fica bem claro aqui para nós sobre o relato da criação. Se você quiser realmente ficar mais aprofundado a respeito deste assunto,
examine a Bíblia com mais cuidado. Examine a Bíblia com mais cuidado. Pesquise nas fontes mais de credibilidade que esteja de acordo com a origem da criação e não da evolução, porque você pode então acabar se corrompendo com a própria Bíblia na sua presa em suas mãos. Então, Deus, ele é o originador de todas as coisas. Ele é o criador de todas as coisas, tanto as coisas animadas como as coisas inanimadas, tanto as visíveis como as invisíveis. Deus, ele é o originador de todas as coisas. Querido amigo, querido irmão, esse assunto ele é muito longo, mas a gente não pode realmente se alongar muito, porque senão o vídeo vai ficar muito comprido. E tem pessoas que às vezes passam 1, 2 horas, 3 horas diante de um televisor, mas quando é para a palavra de Deus, eles têm pouco tempo para ouvir e para assistir a palavra de Deus. Por esse motivo a gente fazemos os nossos vídeos mais curtos. Então, que Deus abençoe, que Ele nos guarde e nos dê sabedoria dos altos céus. E convido você para que a gente possa realmente fazer uma breve oração. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos criaste a tua imagem e a imagem de Deus criaste homem e mulher. Obrigado porque o Senhor realmente é o originador de todas as coisas e porque o Senhor também deixaste esse livro sagrado para que por meio dele nós possamos aprender a respeito das nossas origens. Obrigado porque o Senhor é o originador de todas as coisas. E a Bíblia diz assim: do Senhor a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo que neles há. Tu és dono de todas as coisas, Tu és dono de todas as nossas almas. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa esta família ouvinte da palavra de Deus. Ó Deus Espírito Santo, transforma as vidas, Senhor. Amém.